Fala galera, sejam bem-vindos para mais uma videoaula do curso Método MW de Manutenção de Computadores. Nessa videoaula a gente vai ver como fazer a formatação do computador de um cliente que trouxe o computador para a gente, só que ele tem os arquivos pessoais para fazer o backup dessa vez. E não é uma instalação limpa, então, do zero, sem a gente ter essa preocupação de arquivos pessoais, e sim a gente vai ter que primeiro acessar o HD do nosso cliente, pegar os arquivos pessoais dele, fazer uma cópia, que é o backup, e aí sim limpar o HD e instalar o Windows novo zeradinho. Então, vamos passar para os métodos aqui. Então a gente tem aqui o computador ligado do cliente, ele trouxe para nós, eu estou com ele funcionando, né? E ele está com o Windows instalado, Windows 10, que a gente já está usando o mesmo exemplo do computador que a gente tinha instalado o Windows, né? Então agora a gente vai simular que a gente tem os arquivos pessoais do cliente aqui dentro, a gente vai fazer a solicitação da senha de acesso para facilitar o nosso serviço. Então ele vai ter que passar a senha de acesso do Windows dele para a gente poder entrar então no sistema operacional, né? E com isso acessar os arquivos do cliente. Para fazer o backup, a gente vai selecionar os arquivos pessoais do cliente, que são os documentos de texto, as fotos, músicas, vídeos que ele tiver e outras coisas mais na pasta do usuário dele, e fazer uma cópia então para um HD externo, para um pendrive de grande capacidade ou qualquer outro dispositivo de armazenamento seguro, né? Onde a gente não vai ter nenhum perigo onde a gente não vai ter nenhum risco de perder o arquivo do cliente. Então pode ser um HD externo, pode ser um outro HD conectado no computador aqui, em uma outra porta SATA dele, qualquer tipo de armazenamento, tá? Um SSD, tanto faz. Mas é importante que a gente saiba que esse dispositivo do backup esteja funcionando 100%, para a gente não correr o risco de fato de perder arquivos do cliente, que isso sim é um problemão, né? Então a gente está aqui com o computador do cliente ligado, ele tem os arquivos pessoais dele, ele tem a pasta downloads com arquivos baixados, ele tem documentos aqui também, vai ter imagens, vai ter música, vai ter vídeo. Então a gente tem que fazer o backup desses arquivos, né? dessas pastas todas aqui. Então assim, a gente vai ter os casos em que os clientes vão ter somente uma partição dentro do HD e não duas, como foi o caso da nossa instalação, né? Se caso ele tiver duas partições e, por exemplo, aqui, que a gente tem aqui, o disco local D da gente está vazio, se o cliente tivesse arquivos aqui no disco local D e a gente vai fazer a instalação no disco local C, não tem por que a gente se preocupar com esses arquivos aqui, eles não vão ser mexidos, tá? Porque a instalação do Windows, a formatação vai ficar dentro desta partição. Então só preciso fazer as cópias dos arquivos que estão, né, os arquivos pessoais que estão aqui nessa partição onde o novo Windows vai ser inserido. Agora, se a gente tiver tudo dentro de uma única partição, a gente pode até fazer isso aqui agora. Eu vou abrir aqui no Windows o atalho criar e formatar partições. Criar e formatar partições no disco rígido. E a gente vem aqui dentro do gerenciamento de disco, né? Olha só, a gente tem o disco zero, que é o HD que a gente instalou no computador, de 500 GB. Ele tem aquela partiçãozinha que foi feita lá na instalação do Windows, que é reservado pelo sistema, né? A gente não vê. Tem o C2 pontos, onde está o Windows instalado, e o D2 pontos, que é só aquela que a gente criou para dividir arquivos. Até mesmo, nesse caso de duas partições, a gente poderia só vir aqui dentro de C2 pontos e copiar aqui na pasta de usuários, né? E pegar aqui a pasta do usuário aqui. Vai ter o público, que é aquele usuário padrão que o Windows cria, que geralmente o usuário não usa isso aqui, mas é sempre bom conferir se tem alguma coisinha ou outra aqui em músicas, imagens, porque se tiver a gente copia junto. Caso contrário, só copia a pasta que vai ter o nome do cliente aqui, né? Esse computador está como usuário home. Eu vou abrir aqui, ó, e dentro da pasta do usuário a gente tem todas as pastas principais do sistema operacional, né? Área de trabalho, contatos, documentos, downloads, imagens e tudo mais. Então tudo isso aqui a gente deve copiar para justamente pegar os arquivos pessoais. E dá para simplesmente copiar aqui, ó, ou Ctrl C, né, ou vir aqui com o botão direito, copiar. E eu poderia colar até nesse disco local D aqui, ó, já que ele não vai ser afetado, ia fazer uma cópia de todos aqueles itens, certo? Para não demorar demais o processo, eu já vou dar um stop aqui, vou fechar, tá? Mas só para a gente ter como exemplo aqui, ele já passou alguma coisa, tá? Já tem aqui a pastinha home, tá? Então a gente pegaria essa pasta do usuário, né? Daria um Ctrl C e colaria nessa outra partição. E aqui já ficaria propriamente um backup
dentro do próprio HD do cliente, né? Então essa maneira pode ser feita e a gente instala o novo Windows aqui. Agora, outra coisa que tem que cuidar é que não é somente, às vezes não é somente na pasta de usuários do Windows aqui que tem arquivos pessoais do cliente. Pode ter aqui dentro de C2 pontos soltos aqui, tá? Algumas pastas também. Como por exemplo, eu deixei aqui ó, arquivos de usuário. Aqui também tem alguns arquivos ó, que não estão contidos dentro da pasta de usuários. Consegue entender? Ó, dentro de usuários, na pasta de usuário a gente tem tudo. Tem vídeos, área de trabalho, tudo, né? Todas as pastas principais do sistema. Mas também tem a pasta principal do disco local C que não se inclui dentro de usuários. E aqui também podem conter arquivos. Então sempre tem que dar uma boa conferida nesse local aqui também, certo? Então nesse caso, essa pasta arquivos de usuários eu também teria que copiar e colar aqui nesse meu local de backup aqui, que no caso está sendo dentro do próprio HD do usuário. Mas Miguel, e caso nós não tenhamos essa divisa de partições, né? Se fosse somente uma partição, ok, então a gente vai ver como fazer. Voltando para o gerenciador de disco aqui, eu vou tirar fora essa partição aqui, certo? A gente vai clicar com o botão direito aqui e excluir o volume. Sim. Ok, agora está como não alocado. Agora essa partição aqui, a gente vai estender ela. Estender o volume, avançar. O Windows já dá o espaço aqui disponível que tem já para aumentar. É só clicar no avançar e concluir. Ó, agora aquelas duas partições se tornaram uma só, estão vendo aqui? Se juntou, né? Então a gente volta aqui para um caso que é o mais recorrente, tá? Ó, deu um F5 aqui, agora mostra que 465 GB, né? Somou aqueles dois, tá? Então nesse caso aqui a gente não tem uma outra partição para fazer o backup dos arquivos. Aí que vem a questão da gente botar ou dentro de um pendrive mesmo, ou se não, num HD externo, outro equipamento. Ó, acabei de plugar um pendrive aqui, então eu também iria na pasta de usuários, no copiar. E aqui dentro no pendrive eu poderia, né, criar a pasta aqui do backup cliente. Continuar. Ok, então ó, vamos dizer aqui que passou e que está feito o backup aqui, né? A gente tem também aquela pasta de arquivos do usuário. Também eu copio e venho aqui e colo aqui dentro. Então beleza, a gente já tem o backup aqui, uma cópia dos arquivos do cliente e a gente está livre para fazer uma formatação aqui nesse nosso, fazer uma formatação no HD dele e instalar de novo o Windows. E aqui vem um ponto importante também, vocês podem fazer o download do aplicativo, esse aqui ó, vai ter um arquivo para download também aqui na aula, tá? O nome do aplicativo é Product Key, tá? Abrindo ele, ó, é assim o aplicativo. Para que serve esse cara? Ele nos mostra aqui o serial, tá, do sistema operacional instalado na máquina. Isso aqui é porque o cliente vem com o notebook, o computador dele, que tem o Windows original, tudo certo, né, tudo correto. A gente tem que ver qual que é a versão do Windows, aqui já mostra, né? E a gente tem que anotar aqui essa chave aqui, esse serial, para depois que reinstalar o Windows, adicionar isso aqui para fazer a ativação dele e o Windows e o cliente continuar com o sistema operacional original ativado. Acontece muito também nas assistências de, por exemplo, o cliente tem um notebook mais antigo que tem o Windows 7 e ele quer botar o Windows 10. E é um sistema operacional pago, né? Então o pessoal também pega, os técnicos instalam o Windows 10 como o cliente pede e ou não ativa e depois fica aparecendo aqui uma marca da água, ou se não ele ativa com softwares craqueadores, né, para fazer uma ativação falsa, vamos dizer assim, no Windows e não ficar aparecendo a marca da água. Aí nisso aí acaba sendo uma pirataria, né? Então é importante sempre a gente verificar aqui através desse aplicativo o Product Key aqui para depois poder inserir no novo Windows, tá? E copiar esse aqui, tirar uma foto com o celular ou copiar mesmo em um outro arquivo, mas deixar salvo que a gente vai ter que usar. Assim como qualquer outro aplicativo que o cliente tiver, também é interessante eu até tirar um print da tela desse programa com todos os aplicativos que ele tem instalado e todos os seriais de cada um desses aplicativos, né? Então a gente viu aqui uma das maneiras de fazer o backup,
certo? Agora eu poderia já fechar, tirar todo o meu acesso aqui ao computador, reiniciar a máquina e instalar de novo o Windows, né? Então vamos fazer esse exemplo. Ok, então a gente fez a cópia para o pendrive, os arquivos do cliente estão aqui no pendrive. Eu vou pegar o pendrive de instalação que a gente fez do Windows, né? Pluguei na porta USB da placa-mãe e vamos ligar o computador. Já vou apertar o Delete aqui no teclado para a gente poder entrar na BIOS e escolher para iniciar pelo pendrive, né, o boot de inicialização da placa-mãe, para ser o primeiro dispositivo que ela vai escolher. Aproveitando esse momento que está iniciando de novo, vocês podem notar também, pode ser notado também quando iniciar a BIOS, geralmente mostra um comando, tá? Eu vou ter que iniciar de novo. Mostra um comando do boot menu. E daí dá para olhar qual é a tecla, às vezes é F8 ou F9. E para evitar de entrar na BIOS é só apertar o comando do boot menu. E nessa placa-mãe aqui eu vi que é F8 ali, na mensagem que ela mostra. Ok. Olha só, então eu apertei F8. Ela vem numa telinha que parece com a BIOS, né? Só que é o boot menu mesmo, só para a gente selecionar qual dispositivo para iniciar neste momento. E agora eu escolho aqui o USB SanDisk, que é o pendrive, ó, em vez do HD convencional, né? Então é um outro modo para a gente escolher qual dispositivo iniciar e não precisa apertar o Delete e entrar na BIOS. Ó, entrou aqui no Setup. Então aqui mais uma vez a gente repete todo o procedimento de instalação, né? Como se fosse lá na primeira vez que a gente viu. Então aqui na tela de ativação do Windows a gente já viu, né, qual que era o Product Key do cliente no computador dele. Então aqui nesse momento a gente já iria inserir essa chave para ter o Windows original, né, e iria avançar. Então escolheríamos a versão do Windows também e a gente chegaria novamente na instalação aqui, ó, onde a gente escolhe quais partições a gente instala, né? Então o que acontece? A gente tem a unidade 0, que é o único HD do computador, tem aquela partição, a primeira, né, que é reservada pelo sistema operacional, e tem aquela outra partição principal, primária aqui que a gente está vendo, que é a que tem o Windows, na qual eu copiei os arquivos do cliente, está tudo no pendrive. Agora, para mim fazer uma instalação limpa, eu posso simplesmente excluir essa partição aqui e depois excluir a outra. Ó, ela ficou não alocada. Essa aqui também a gente faz o mesmo processo. Ó, eles juntam aqui, fica tudo a mesma coisa, uma única partição, né? Na verdade não está nem particionado ainda, porque a gente excluiu elas, né? Está somente o HD vazio. Então a gente seleciona o espaço e cria em novo mais uma vez, que o próprio instalador do Windows já vai criar novamente as partições. E tá aí, ó, de novo a gente tem a unidade, a partição 1 reservada pelo sistema operacional e a partição 2 onde vai estar os arquivos lá do Windows com todo o sistema limpinho, novinho em folha, para a gente inserir depois os arquivos do cliente. Avançar e vai instalar o Windows Studio de novo. Então tá aqui, ó, terminou de instalar e voltamos aqui para uma nova instalação de Windows completamente novo, né, 100% formatado. Aí o que a gente pega? Temos aqui o backup no pendrive, a gente só vai repor. A gente vem até o meu computador, a gente tem o nosso disco local C2 pontos, onde tem todo o Windows novo. Eu tenho aqui o pendrive onde eu tenho o backup aqui, ó, backup do cliente. Agora eu volto aqui, ó, copio e colo, vou lá dentro da pasta usuários e eu criei aqui a pasta com nome diferente, ó, home novo, e a gente pode simplesmente pegar aqui, colar. E o que ele pedir para substituir, porque vai ser duplicado o nome das pastas, né? Não tem problema, a gente só clica para substituir, que ele vai inserir todos os arquivos pessoais do cliente, tudo certinho dentro das pastas que ele tinha antes. Então ele vai estar com o Windows novo, mas não vai nem sentir a mudança do local das pastas, né? Tudo que ele tinha na área de trabalho vai voltar para a área de trabalho, tudo que ele tinha em downloads vai voltar para lá, documentos também, tudo a mesma coisa. Então isso que é o legal, esse método, tá? E a partir disso aqui, se caso for necessário ir lá no site da fabricante de procurar os drivers da placa-mãe, é feito esse mesmo processo como a gente viu na aula anterior. Vai lá no site, baixa aqueles drivers e instala
instala os aplicativos WinRAR, o Google Chrome para deixar já prontinho para o cliente, instala o LibreOffice ali para ele abrir documentos de texto e show de bola. Uma formatação limpa, correta, com backup e sem problema nenhum. Lembrando, né? Eu usei um pendrive para fazer a cópia dos arquivos. A gente pode usar um HD externo no computador, né? Em caso de notebooks também, acho que vai ser mais preferível usar também pendrives, né? Entradas USB. Então dá para fazer desse jeito. E também, isso vai de preferência de cada um, tem a questão que a gente poderia ter pego e tirado esse HD aqui do cliente, conectado ele num outro computador da minha bancada e copiar os arquivos do HD e passar para o meu HD da minha bancada. Isso que acaba sendo um pouco mais demorado. Então esse método eu acho mais prático, tá? Então essa foi a videoaula de formatação e instalação do Windows com backup. E a gente se vê na próxima aula.